Amém. Bom dia a todos vocês. Você sabe, hoje é um dia importante, não somente para nós, mas também para os nossos filhos, né? E eu gostaria de dar uma palavra para vocês que são pais, dentro da orientação da Bíblia, que é a palavra de Deus. Há um ponto muito importante que precisamos ver, que nesses tempos finais tantas coisas estão acontecendo nessa terra, né? E você vê esses problemas que aconteceram de ataques nas escolas, né? De adolescentes ou jovens cometerem crimes. Tudo isso é uma consequência de tudo que está acontecendo por aqui. E é claro que nós temos um desejo que os nossos filhos cresçam diante de Deus, né? Podemos muitas vezes não preocupar conosco, mas nós temos que preocupar com nossos filhos, porque eles vão viver num mundo cada vez pior. E vocês podem ter certeza, o inimigo de Deus, que é Satanás, quer destruir nossos filhos. Pode ter certeza. Seja por meio de drogas, seja por meio de outras tantas coisas. Então nós temos que estar alertas. Se nós sabemos que tem alguém que quer destruir nossos filhos, nossa obrigação, nossa função como pais é salvá-los, não é verdade? Então é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. É passar para vocês um pouco da palavra de Deus, tá? Primeiramente eu vou ler Malaquias 4, versículos 5 a 6, que diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui a Bíblia nos diz que no final dos tempos, antes que venha o dia do juízo, o dia final, Deus vai fazer uma coisa: é converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Quer dizer que Deus quer fazer uma coisa muito importante, quer que você se preocupe com seus filhos e seus filhos se preocupem com você. O coração de você esteja voltado para os filhos e o coração dos filhos estejam voltados para vocês. Se o coração dos pais estão voltados aos filhos e os filhos aos pais, isso não gera uma boa família? Não é? Imagina crescer e viver dentro dessa realidade. Os corações são voltados um ao outro e todos esses corações também voltados a Deus. Em Lucas 1, versículo 16 e 17, diz o seguinte: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aquele versículo de Malaquias está falando sobre a segunda vinda do Senhor ao final dos tempos. Mas essa porção de Lucas fala para nós o quê? Fala para nós sobre a primeira vinda do Senhor, isto é, 2000 anos atrás. E Deus usou uma pessoa que foi João Batista para fazer uma coisa, que é converter o coração dos pais aos filhos. Você vê uma coisa muito semelhante na primeira vinda do Senhor. E, olha só, converter os desobedientes à prudência dos justos. Aqui é outra coisa, uma situação de desobediência para uma situação de prudência
na justiça e habilitar para o Senhor um povo preparado. Isso é o que está no coração de Deus. Deus quer fazer. A questão é se vocês querem ou não cooperar com Deus. Se vocês cooperarem com Deus, vai acontecer isso. Mas se não cooperarem com Deus, não vai acontecer. Por isso que o dia de hoje é um dia importante. Geralmente todos nós estamos muito ocupados, né? Não temos um tempo de passar tempo com os filhos, as crianças, tudo. Hoje vocês estão tendo esse tempo e também tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque Deus se importa não somente com vocês, Deus se importa com os seus filhos. Você tem que olhar para os seus filhos e dizer assim: Deus se importa com eles. Tem que olhar para eles e sentir, Deus quer ganhá-los. Aqui diz em Lucas 1:17, habilitar para o Senhor um povo preparado. Tem que olhar para os seus filhos e falar: Deus quer que os meus filhos sejam preparados para o Senhor. Tá? Essa é a maneira de ver. Nós não podemos ver os filhos, uma criancinha e tal. A questão é, essa criança pertence a quem? Pertence a Deus ou pertence ao inimigo de Deus? Nós queremos que eles cresçam em que ambiente? No ambiente de Deus ou no ambiente do inimigo de Deus? Esse é o momento de semear. Olha, qual que é a idade aqui, mais ou menos, dos filhos? É entre 3, 5, 7 anos ou mais? 2 a 10. Tá. Eu quero falar uma coisa para vocês. Aos 12, 13 anos, eles entram na adolescência. Não é? E ao entrarem na adolescência, eles vão começar a questionar vocês. Nós sabemos o que é adolescência. Aos 12, 13 anos, ao começar a adolescência, já não vai ser mais um menininho obediente, porque eles vão questionar tudo. E é aí que começa uma batalha. Nesse momento que eles começarem a questionar, eles vão confiar em vocês? Eles vão ter uma ligação com vocês ou ligação com a turma dele? Tem que semear agora. Para quem tem criança de 2 anos, tem uma janela de 10 anos para estabelecer essa ponte. Se seu filho está com 8 anos, ainda tem 4 anos. Se está com 10 anos, somente tem mais 2 anos para semear neles a palavra de Deus, para semear neles o que Deus quer. Porque o mundo vai jogar porcaria no interior deles, e de uma maneira muito intensa quando eles começarem a ir para a escola. É ou não é verdade? Você não sabe a porcaria que hoje estão jogando nas nossas crianças na escola. E aí, quando começarem a ir à escola, eles vão estar conectados a vocês ou estar mais conectados com os professores? Se os professores semear algo inadequado, vocês serão capazes de tirar ou não? Está vendo? Então, espero que vocês percebam como vocês devem aproveitar bem esse tempo para semear no interior deles a vida de Deus, porque é isso que irá guardá-los para o futuro.
Quando eles estiverem na escola, o professor falar, se eles tiverem a vida de Deus no interior deles, algo no interior deles vai falar, não é assim. Daí eles irão voltar, perguntar para os pais, eu escutei uma coisa, achei estranho, é assim? Não é. Você impediu que isso entrasse neles. Compreenderam? Então, agora é o seguinte, vocês podem dizer, qual a melhor maneira de eu cuidar dos meus filhos? Nós muitas vezes buscamos fórmulas e métodos, né? E eu gosto muito de citar em Juízes aquela história de Sansão. E você sabe, a história de Sansão mostra que nós temos um homem da linhagem de Dan, a esposa dele era estéril, não tinha filhos, e um dia apareceu o anjo do Senhor. Isso está em Juízes 13. Por causa do tempo eu vou falar de uma maneira muito breve, né? E um anjo apareceu e disse assim, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Diz, você vai ficar grávida, você vai ter um filho. Daí dizia assim, agora pois guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então tinha uma mulher estéril, o anjo apareceu e disse, você vai ter um filho, agora você tem que se guardar. Você tem que se guardar porque esse menino que vai nascer, ele é nazireu, isto é uma pessoa consagrada a Deus. E ele vai ser usado para livrar Israel do poder dos filisteus. Daí essa mulher foi para o marido e disse, aconteceu isso. E aí, em Juízes 13, versículo 8, então mostra que Manoá, que é o marido dele, orou para o Senhor e disse, Senhor, eu rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine como devemos fazer ao menino que há de nascer. Já que ele vai ser tão especial, eu quero saber como é que eu vou criá-lo. Então ele orou a Deus e ele pediu para Deus. Daí Deus enviou de novo o anjo, e aí ele falou com o anjo, és tu que falaste a essa mulher? Ele respondeu, eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então você pode ver, o pai estava preocupado, conta para mim como é que eu tenho que cuidar do meu filho, porque ele vai ser usado por Deus, eu quero saber como é que eu vou criá-lo. E sabe o que o anjo respondeu? Vocês têm que guardar a vocês mesmos. Ele não disse como criar os filhos, mas disse que os pais deveriam se guardar, tá? Não era para beber vinho nem comer coisa imunda. Então aqui mostra um princípio fundamental, não é como criar. Vocês devem ser pessoas de Deus. Vocês devem viver para Deus, porque é isso que vai tornar os seus filhos alguém de Deus. Porque o que eles vão ganhar não é o que você fala, é o que ele vê em vocês. Compreende? É o que ele vê em vocês. Se eles não veem em vocês um exemplo de pessoas que buscam a Deus, no dia que vocês falarem a dele, busque a Deus, você acha que ele vai ouvir? Ele vai dizer, você mesmo não busca. Não quando está criança, mas quando está adolescente, ele vai responder assim, você não busca e vai querer que eu busque? Para com isso. Compreende? Então, primeira coisa,
nós nos entregamos a Deus por amor aos nossos filhos. Esse é que é um princípio que a Bíblia nos mostra. E precisamos dar atenção. E é claro, agora, nessa idade, e na infância e mesmo na adolescência, sempre trazê-los. Claro, em casa, viver. Agora, que tipo de viver nós temos que ter em casa para que eles vejam em nós algo? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu conto com a experiência desses tantos anos para lhe dizer o que nós um dia esperamos é que os nossos filhos digam para nós, pai ou mãe, né? No que diz respeito à vida humana e a buscar a Deus, dizer, eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a você. Se o meu viver é um viver tal que eu não posso dizer, meu filho ou minha filha, eu quero que você seja igual a mim, então tem alguma coisa errada. Compreende? Esse é o ponto. Então, em Deuteronômio capítulo 6, mostra o quê? É para versículos 1 a 8. Eu vou só passar rapidinho, né? Nos é dito que devemos temer ao Senhor. E ele diz assim, no versículo 2, guarde todos os meus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho. Mostra o quê? Tu, teu filho e o filho do teu filho. Isto é os netos, né? Isso quer dizer o quê? Que o seu viver seja tal que ganhe os seus filhos, e pelo fato de você ter ganho os seus filhos, seus netos também serão ganhos. Entendeu? Isso aqui é uma linhagem. E aí diz assim, né? Que deve amar o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. E diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-te. Então o Senhor disse assim, eu quero que as minhas palavras estejam no seu coração, e você tem que falar com seu filho em todas as oportunidades, né? Sentado, andando, deitado, em todas as situações. Você daí vai plantar essa palavra no coração de seu filho. E é o seguinte, não é tanto o que nós ensinamos, é o testemunho que damos para os nossos filhos. Ame a Deus, e Ele vê em você uma pessoa que ama a Deus. Entendeu? É o nosso viver. Outro ponto é quando o pai e a mãe têm um relacionamento forte em Deus, consegue ver o amor em casa. Esse aqui é um outro ponto muito importante. E esse relacionamento entre os pais, um relacionamento forte, dá estabilidade aos filhos. E os pais, qual tipo de relacionamento tem que ver? A Bíblia nos mostra, Efésios 5, versículos 25 a 27, dando exemplo de Cristo à igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nos versículos 29 a 30 diz, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne,
Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aqui mostra uma função do pai, e aqui nós vamos aplicar para os pais, que é alimentar sua casa com a palavra de Deus. Terceiro ponto é usar a Bíblia como padrão e referência. Nesse mundo hoje tem tantas ideologias, tem tanta coisa, tantas teorias. Em 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17, diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui nos mostra a importância da Bíblia na vida da pessoa. Nós fomos criados por Deus. Não há ninguém no universo que conheça o ser humano melhor do que Deus, porque Ele é o nosso Criador. Ele sabe como funciona o homem. A psicologia, outras coisas assim, tudo. Eles tentam compreender o homem, compreendem algumas coisas, mas quem compreende o homem mesmo é Deus. Quer saber como o homem funciona? Está na Bíblia. Por isso que nós temos que usar a Bíblia como referência e como padrão na educação dos nossos filhos e na orientação dos nossos filhos. Por quê? Porque a Bíblia vai trazer salvação para os nossos filhos na parte espiritual e também é útil para ensino, repreensão, correção, para educação na justiça. Olha, ensino, repreensão, por quê? Porque houve desvio, e aqui diz assim ainda, correção, tá? Também desvio, porque você tem uma referência, você então corrige, você repreende, para andar no caminho certo, e é útil para a educação. Quer dizer que então ele é formado interiormente, ele é educado interiormente por meio da palavra de Deus. E ele vai se tornar um homem de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você vê que coisa maravilhosa? Lembre-se, quando vocês, os pais, como é que nós vamos orientar nosso filho? Não fiquem atrás das ideologias. Tome a Bíblia como referência, tá? Tome a Bíblia como referência. Isso é bom para os nossos filhos. Olha, estão fazendo, a escola quer que nossos filhos façam isso. Devemos ou não fazer? Você não adianta perguntar para a opinião das pessoas. Vai na Bíblia. Se você não sabe, nos procure. Nós vamos mostrar na palavra de Deus qual é o caminho. Tá bem? Isso é muito importante, a Bíblia como padrão e referência. Outra coisa importante é o pai e a mãe andarem no mesmo passo, no mesmo compasso. Olha só, em Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Qual vai ser o futuro dos nossos filhos? Se pai e a mãe brigarem pelo futuro dos filhos, isso não vai trazer nenhum benefício. Os pais devem buscar diante de Deus, o que você quer para os nossos filhos. E aí, o que devem fazer? Chegar nesse acordo. E esse acordo é de acordo com o que Deus quer. Tá certo? Então, os dois vão andar juntos.
Observe, Gênesis 2,18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, fale uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, não é bom só o pai ou só a mãe, os dois juntos, tem que ser os dois juntos, certo? Porque assim Deus determinou. E aí você pode ver em Provérbios 6,20 o aspecto prático da educação do filho, quando os dois são juntos de acordo com a palavra de Deus. Provérbios 6,20 diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de sua mãe. Olha só, preste atenção a esse versículo. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Esse mandamento é a direção. Entendeu? E não deixes a instrução de tua mãe. A instrução é o detalhamento, o aspecto prático dessa direção. Porque geralmente é a mãe que tem mais tempo com a criança. O pai dá direção. E a mãe detalha essa direção na vida do filho. Compreenderam? Mas os dois, o que um fala, combina com o que o outro fala. É igual, vai junto. Só que um dá direção, o outro detalha. Porque é o dia a dia, conversa mais, né? Os filhos conversam muito mais com a mãe. Os pais não estão em direções opostas. Mais um ponto, nós temos que proteger os nossos filhos, dando a eles um ambiente adequado, para que cresçam num ambiente saudável, tá? Olha só, eu vou ler Êxodo 20, versículos 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Hoje nós vivemos num mundo muito poluído, onde há muitos ídolos, onde há muitas coisas que fazem o homem se desviar de Deus. E os homens passam a adorar outras coisas. Nós temos que cuidar dos nossos filhos para que eles desde pequenos saibam que há um só Deus, que é o nosso Deus. Isso é importante. E eles devem ser criados num ambiente em que Deus é adorado e honrado. Entendeu? Porque no mundo eles vão ver pessoas que desonram a Deus, que zombam de Deus. Mas pelo fato de termos o convívio em casa, algo foi semeado no interior deles e isso os guarda da degradação e da destruição. Vocês querem o bem de seus filhos ou não? Deve aprender a abençoar os seus filhos. Mas para você abençoar os seus filhos, você tem que estar unido a Deus. Porque homem nenhum consegue abençoar outro, só Deus pode abençoar. Mas se eu sou unido a Deus, Deus me usa para abençoar o meu filho. Coisa doce é você pegar o seu filho e dizer: aqui tem muito costume, Deus te abençoe meu filho, mas isso é só da boca para fora, né? Na região aqui, lá no Rio Grande do Sul, onde eu cresci, não tinha isso, mas em Minas aqui era muito forte, né? A gente chega, bênção, não é assim? Bênção, Deus te abençoe. A pessoa nem crê em Deus e Deus te abençoe, ou a pessoa nem teme a Deus e diz Deus te abençoe. Mas teve uma raiz, lá no início foi uma coisa boa, depois virou uma tradição.
Você já abençoou seu filho alguma vez? Mas lembre-se, para abençoar seu filho você tem que estar conectado a Deus. Marcos 10, 13 a 16 fala assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. O Senhor Jesus abençoou crianças. O Senhor Jesus ama as crianças. Que nós, os pais, possamos ser aqueles que o Senhor usa para abençoar nossos filhos. Mas lembre-se, tem que estar conectado a Deus, né? Você tem que olhar para o seu filho e aí diz: eu te abençoo em nome de Jesus. Mas lembre-se, em nome de Jesus, você tem que saber o que Jesus quer, né? Tá certo? Tem que estar conectado a Jesus, tá? Nós temos que também compreender a necessidade dos nossos filhos. E uma das maiores necessidades é saber de uma coisa: que nossos filhos são pecadores também e que eles precisam da salvação. Salmo 51, versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós temos que olhar para os nossos filhos e sentir, né? Está pequenininho, diz assim: Senhor, salva meu filho. Senhor, salva meu filho. Eu tenho que falar para os meus filhos: o Senhor quer te salvar. Entendeu? Amém. Compreendendo a necessidade dos filhos da salvação e outros aspectos também, né? E outra coisa que devemos fazer é ensinar nossos filhos. Provérbios 1, versículos 8 a 9 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aqui nos mostra um pai que ensina e uma mãe que dá instrução. Nós não podemos deixar a educação e a instrução dos nossos filhos para os professores. É responsabilidade dos pais. É responsabilidade dos pais. Amém? E devemos também, para concluir, ensiná-los a ter o temor do Senhor. Amém. Salmo 86, versículo 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. O que é ensiná-los a ter temor do Senhor? Significa que, primeiro, nós temos um Deus, e esse Deus é de amor, mas também é um Deus de justiça. Que tudo que o homem fizer, um dia vai ter que prestar contas diante de Deus. Eles precisam aprender: eu tenho um Deus que me ama, um Deus que me protege, e eu não quero ofender o meu Deus. Eu não quero entristecer o meu Deus. Amém? Amém. Bom, amados pais, era isso que eu tinha no coração. Fiz uma coisa muito breve, mas eu espero que vocês tenham tocado numa essência aqui, né? Algo importante. Amém.
o mais importante na educação dos filhos é o que nós somos e como nós vivemos. Porque é olhando para o nosso viver que eles um dia ganharão a salvação e eles seguirão a Deus. Dentro da história da igreja, eu não me lembro, eu li a história de tantos homens, né, de Deus. Eu me lembro de um deles. Ele era os pais eram muito tementes a Deus, mas ele caiu no mundão, vivia uma vida terrível. Mas um dia de noite, né, de repente ele teve um problema, né, na vida dele, e ele disse: e agora, hein? Meus pais já não estão mais vivos, eu não tenho como pegar alguma orientação. Daí ele se lembrou, olha só, ele se lembrou de algo, diz assim: meu pai, todo dia de noite, orava a Deus. Aquela imagem do pai dele orando a Deus todas as noites veio à mente dele. E ele disse assim: eu não tenho mais o meu pai, mas eu posso orar para o Deus de meu pai. Daí ele se ajoelhou, orou, e ele foi salvo, e a vida dele mudou. E se tornou um servo de Deus. Está vendo? Que essa imagem esteja nos nossos filhos. Eles possam dizer: meus pais amam a Deus, temem a Deus e buscam a Deus. Eu quero ser como meus pais. Amém? Senhor abençoe vocês todos. Amém.